Olá pessoal, professor Sérgio aqui, e mais uma vez para trabalhar com vocês os seres vivos. E hoje nós vamos abordar a temática reprodução. Quando se estuda seres vivos, eu tenho certeza que todos vocês se lembram, nós já falamos em nossas outras videoaulas. Quando se estuda os seres vivos, nós trabalhamos sobre a composição, sobre o metabolismo, sobre o ciclo de vida. E aí, vocês lembram as etapas do ciclo de vida? Deixa anotado aqui embaixo. Nós falamos também sobre as células e falamos sobre a reprodução. Todo ser vivo ele é capaz de reproduzir. Então, hoje nós vamos falar sobre a reprodução dos seres vivos. E ela pode acontecer de duas maneiras, assexuada e sexuada. Nós vamos exemplificar, apresentar para vocês esses dois tipos de reprodução, mas o que é importante vocês saberem, deixar anotado no seu caderno aí, no caderno do 7º ano de Ciências. A reprodução dos seres vivos ela acontece de forma assexuada e de forma sexuada. Ok? Então, pessoal, só reforçando, quando se trabalha a reprodução, existem duas grandes categorias, que são a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Certo? Então, é fundamental para que vocês entendam e compreendam os seres vivos e a reprodução dos seres vivos, que vocês saibam que existem duas grandes categorias, existem dois tipos de reprodução, que é a assexuada e a sexuada, ok? Então, anota aí, assexuada e a reprodução sexuada. Falando especificamente da reprodução assexuada, o que ela tem como característica? Qual a característica principal que define a reprodução assexuada? É que ela possui apenas um progenitor para criar um organismo descendente. Então, para vocês visualizarem melhor a reprodução assexuada, basta entender o seguinte, a reprodução sexuada é necessário dois indivíduos, dois seres vivos. Já na reprodução assexuada, não há necessidade. Tá? Exemplo, as plantas. É muito comum ocorrer a reprodução assexuada nas plantas. Tá? Então, apenas um progenitor é possível tornar essa reprodução, essa multiplicação de ser vivo. Então, é muito importante que vocês entendam isso, que saiba caracterizar como chave, como conceito básico da reprodução assexuada, que só é necessário um único progenitor para criar um organismo descendente. Né? Para gerar descendência, apenas um único progenitor. Falando ainda sobre a reprodução assexuada, pessoal, ela pode manifestar tanto em organismos unicelulares como em organismos pluricelulares. Ah, professor, mas o que é o unicelulares? O que é pluri? Uni, pessoal, entenda o seguinte, uni é uma, pluri é mais de uma. Então são organismos com mais de uma célula ou organismos com uma única célula. Mas podem ficar tranquilos que essa temática células vai ser um assunto de uma única aula. Nossa próxima videoaula vai ser abordando especificamente as células, então não precisa ficar preocupado sobre a questão das células. O que vocês precisam entender aqui, nesse momento, quando se estuda a reprodução? Que ela pode ocorrer em organismos unicelulares e em organismos pluricelulares. Tá? E a reprodução sexuada? Como nós definimos a reprodução sexuada? Ela é aquela que é necessário dois progenitores. Então, é necessário uma fêmea e um macho para gerar um novo indivíduo. Então, característica básica da reprodução sexuada, é importante que vocês anotem, é aquela que requer dois progenitores, que é uma fêmea e um macho. Tá? Agora, pessoal, nós vamos assistir um videozinho do professor Fontinelli, do canal no YouTube, Canal Mais, explicando um pouquinho mais sobre o que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Tá? Bora lá? Fala galera, seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Nesta aula vamos falar sobre reprodução sexuada e reprodução assexuada. Como essa aula ela é objetiva, vamos logo direto para o assunto. Reprodução sexuada é um tipo de reprodução
onde vai acontecer a troca de material genético, ou seja, troca de DNA. Enquanto a reprodução assexuada, não existe troca de material genético, não existe troca de DNA. Na reprodução sexuada, geralmente eu vou precisar de 2 indivíduos. Eu falei geralmente porque existem espécies onde ela pode fazer reprodução sexuada com ela mesma, por um processo chamado de autofecundação. Isso acontece, por exemplo, com a tênia. A tênia é um verme que causa uma doença conhecida como solitária, que é a teníase. E esse verme, por ele viver sozinho dentro do intestino do seu hospedeiro, ele acaba fazendo autofecundação, ou seja, ele se reproduz com ele mesmo. Na reprodução assexuada, sempre será um indivíduo onde irá gerar os seus descendentes. Outra característica da reprodução sexuada é que esses indivíduos possuem gônadas, que são estruturas responsáveis pela produção do seu gameta, o gameta que é a célula reprodutora desses indivíduos. Na reprodução assexuada, geralmente os indivíduos que se formarão são clones do seu ancestral, ou seja, um único indivíduo dá origem a outro indivíduo e esse ser que surgir, ele é semelhante ao seu progenitor, ou seja, é um tipo de reprodução em que eu vou criar pouca variabilidade genética. Já na reprodução sexuada, por haver a troca de material genético, vai haver também muita variabilidade genética. Isso é muito importante porque os indivíduos descendentes não serão idênticos a seus pais. É só você perceber você e seu pai e sua mãe. Você, apesar de ter características semelhantes a eles, você não é 100% igual a eles. Logo, o seu DNA é diferente do seu pai e diferente da sua mãe, porque seu pai manda metade e sua mãe manda metade. Nesses indivíduos vai gerar pouca variabilidade genética. Isso vai trazer seres clones. Eu coloquei um exemplo aqui, o brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada que acontece, por exemplo, nos poríferos, onde o indivíduo vai gerar um broto e esse broto, ao desprender do seu progenitor, ele irá seguir sua vida, ele irá crescer normalmente. Qual é a vantagem da reprodução assexuada? A reprodução assexuada é um tipo de reprodução em que ela é rápida e bem simples. Ou seja, por não precisar de um parceiro, eu posso fazê-la sozinho. E ela é bem rápida, simples e gasta menos energia. Diferente da reprodução sexuada, que é um tipo de reprodução um pouco mais demorada em relação à sexuada e irá gastar também mais energia. Só que, como eu te falei, a vantagem é que eu vou ter seres diferentes. Eu vou ter muita variabilidade genética. Aqui eu vou ter seres clones. Porém, se ocorrer alguma mutação, pode-se ter variabilidade genética, mas essa variabilidade genética é menor do que na reprodução sexuada e muito menor. Aqui nessa imagem eu coloquei uma mulher e um homem. É um exemplo de reprodução sexuada. Por exemplo, na reprodução sexuada, o homem vai produzir espermatozoide, a mulher o ovócito. Fecundou, vai nascer uma criança com a carga genética diferente dos pais. Esse tipo de fecundação que vai ocorrer entre o homem e a mulher é um tipo de fecundação interna, porque vai ocorrer essa fecundação dentro da tuba uterina no corpo da mulher. Existe também o tipo de fecundação externa, que, por exemplo, acontece com os peixes. Um peixe macho joga o seu sêmen na água, enquanto o peixe fêmea joga também os seus gametas na água. E aí eles se encontram fora do corpo. Ainda assim, não deixa de ser uma reprodução sexuada, porque houve a troca de material genético. Resumindo, reprodução sexuada, troca material genético, geralmente 2 indivíduos. Reprodução assexuada, não troca material genético, apenas um indivíduo. Reprodução sexuada, muita variabilidade genética. Reprodução assexuada, pouca variabilidade genética. Reprodução sexuada, mais demorada, gasta mais energia. Reprodução assexuada, mais rápida, mais simples e bem objetiva. E assim eu posso colonizar uma área rapidamente. Turma, é o seguinte, nós apresentamos aqui para vocês a reprodução dos seres vivos, sexuada e assexuada. Como vocês puderam observar no vídeo do Canal Mais, do professor Fontinelli, a reprodução ela tem 2 tipos, sexuada e assexuada. E qual a característica da reprodução assexuada? Ela precisa de apenas um progenitor. E a reprodução sexuada, ela precisa de 2 progenitores, que é o ser vivo, o macho e a fêmea, para gerar um novo descendente. Então, a característica básica, a informação necessária para entender reprodução sexuada e assexuada está nessa diferença. Que para gerar um novo indivíduo, para gerar um novo ser vivo, a reprodução sexuada precisa de um indivíduo macho e um indivíduo fêmea.
Pessoal, nós vamos agora naquela parte em que nós vamos aprender brincando. Nós vamos jogar e, com isso, aprender o conteúdo de ciência, aprender sobre reprodução dos seres vivos. É bem básico, é bem tranquilo. O que basta ser feito? Basta apontar a tela do celular para esse QR Code, que ele irá direcionar vocês diretamente para a página do site de jogos online. E nesse jogo, você irá trabalhar a reprodução dos seres vivos. Então, aprender brincando. Tá? Faz essa experiência, brinca um pouquinho lá, depois deixa os comentários aqui se foi bacana, se foi interessante. Se vocês derem ok, nas nossas próximas videoaulas eu vou colocando mais esses jogos, mais essas dinâmicas, tá? Turma, estamos chegando ao final da nossa videoaula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.